Por favor, Obrigado. doutor, fique à vontade. Doutor André Gasparotto é cardiologista e atua na BP, né? Pode falar, arritmia, o coração bate meio descompassado, a gente imagina. Mas esse pensamento está equivocado, né, doutor? Nem sempre a arritmia... O senhor vai poder explicar melhor isso, eu estou antecipando até um pouco a discussão, mas a arritmia é uma doença que merece realmente a atenção da população, certo? Sim, na dúvida, Camila, até que a gente prove o contrário, a arritmia, você tem que descartar que exista alguma arritmia complexa, seja benigna, porque senão todo mundo estaria, 1/5 da população brasileira estaria com graves complicações, né? Graves Risco de arritmias. vida severo. Exatamente. Mas, felizmente, a imensa maioria das arritmias que estão dentro do grupo de arritmias são benignas, mas só após a gente descartar algo mais complexo. Só dá para ter certeza se é benigna depois que faz o diagnóstico e depois que passa com um especialista. Então, tem que chegar ao... Então, para falar em arritmia, o que é o ritmo cardíaco normal? O ritmo Vamos começar do básico, né? Como é que bate o coração? É mais Explica fácil pra gente, explicar doutor. isso. A frequência cardíaca nossa, não necessariamente. Se você estiver correndo, se você estiver com febre, é apenas uma resposta normal do organismo. Assim como se a minha frequência está 40, eu estou doente. Não, se você estiver dormindo, se você estiver em repouso, estiver meditando, eventualmente, a sua frequência ela vai estar mais. Assim. Então, teoricamente, a frequência cardíaca entre 50 e 100, ou de tempo que Por a gente favor, está se vendo... quiser. Que, inclusive, é a imagem do exame de funcionamento cardíaco, né? A gente Sim. sempre fica vendo esse desenho. O coração está batendo. Isso aqui, esses complexos, se você vê essa distância, ela está sempre igual uma à outra. Então, fora desse ritmo aqui. Então, chama-se arritmia, que não necessariamente é nada. O meu normal, mas o importante, então, não é esse número, mas sim a distância entre os batimentos, que tem que ser a mesma distância. Sim. Aqui dá para ver, ó, que a gente vê que a distância, ela está igual, né? Aqui a gente está mudando a derivação, mas essa distância está fixa. Então, não necessariamente, mas mesmo entre 50 e 100, se você tem batimentos que estão fora do seu momento, que são as extrasístoles, exato, você pode estar com arritmia que não necessariamente seja algo maligno. Pode ser só um jeito de funcionar do coração? É um Pode. coração que ele bate diferente? Do mundo aqui. Que não esteja apresentando uma extrasístole em algum momento do dia. Todos nós apresentamos isso. O que é extrasístole, doutor? A extrasístole é um batimento fora do precoce. Tem um batimento aqui. Geralmente, a pessoa sente como se fosse uma batida mais seca. Uhum. E aí tem o que a gente chama, tecnicamente, de pausa compensatória. Aí ele faz assim, fica um tempo maior sem bater e depois bate novamente. Então, isso são as extrasístoles, que são as arritmias que mais fazem as pessoas procurar consultório para investigar. Doutor, estou tendo arritmia, estou tendo palpitação, que são as palpitações. Por favor, doutor, se precisar, a gente levanta de novo para usar as imagens para explicar. Então, dá para entender que é assim, pode acontecer com qualquer um de nós ao longo do dia. Sim. Essas extrasístoles, ou essa palpitação que a gente sente, também pode ser por um fator externo? Pode. O senhor falou, por exemplo, está correndo, o coração dispara, está dormindo. Nesse caso, já é alguma questão minha mesmo, uma doença que eu tenho. Inúmeros fatores externos, de álcool, cigarro, café em excesso, algumas energéticos que estão muito em moda, várias medicações, problema na sua tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. O fato de você ter fatores exteriores levando à arritmia, ou quando é maligna... Que a gente está falando simplesmente de sentir uma palpitação. Geralmente, as arritmias malignas, as pessoas apresentam desmaios, né, que a gente chama de síncope. Ela vem junto com dor torácica, dor no peito, falta de ar. Tem outros comemorativos que apresentar assim, esses mesmos sintomas. Só que as arritmias que a gente diz que são malignas, que são as arritmias ventriculares, a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular, que são arritmias, as graves que geram grande potencial de risco. Nas arritmias benignas, o que a gente tem que fazer é pesquisar a causa. Via de regra, não tem doença orgânica. Malignas, via de regra, existe doença estrutural cardíaca. Ou o paciente tem uma sequela de infarto, ou o paciente tem uma insuficiência cardíaca em decorrência de chagas. Essas válvulas elas vão ficando doentes com o passar dos anos. Então, aí, geralmente, nas arritmias malignas, existe algum comprometimento do músculo cardíaco. De uma forma geral, quando a gente fala em doença do coração, a gente sempre fala que há um aumento com o envelhecimento. Sim. Arritmia também? Sim.
Aí existe uma arritmia que é muito importante, é exatamente essa, a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela pode estar presente em pessoas mais jovens? Sim. Então, nas pessoas mais jovens, é bem comum que exista alguma coisa, algum problema nas válvulas cardíacas. Esse é o principal motivo de ter a fibrilação atrial. Na população idosa, também existem vários motivos. Desde a insuficiência cardíaca, o próprio envelhecimento, a obesidade, pressão alta. Então, são vários motivos. Tanto que, acima de 70 anos, tem essa arritmia. Ela é uma arritmia complexa do ponto de vista de tratamento, de complicações. Do ponto de vista de tratamento, ela não é uma arritmia complexa. Via de regra, ela não se apresenta de forma maligna, inicialmente, para a gente. Porque a principal queixa vai ser palpitação também. O grande problema da fibrilação atrial é ao longo do tempo. A partir de 2 ou 3 dias que você esteja com fibrilação atrial, neste tipo de ritmo, você pode começar a formar trombos dentro do átrio esquerdo e esses trombos, quando eles passam, porque o átrio esquerdo está fibrilando, ou seja, ele não tem uma contração efetiva. Ele deveria contrair para jogar o sangue para a contração efetiva, forma-se pequenos trombos dentro dele. Porque o sangue fica parado, Isso, ele não é expulso é um sangue de remora, todo. né? Tá. E aí esses trombos, eles podem migrar para o ventrículo esquerdo, cair na circulação e podem vir para a cabeça, gerando AVC, eventualmente até gerando amputações de membros inferiores. Então, o problema dela é ao longo do tempo. Então, a gente vai pensar um pouco agora, para entender diagnóstico, nos mais comuns na população. Eu vou trazer para vocês um levantamento que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, em parceria com o Ministério da Saúde e com o DECA, Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial. Nesse levantamento, nós tivemos a informação de que foi apontada a ocorrência de mais de 320 mil mortes súbitas por ano em decorrência de arritmias cardíacas. E do total de mortes súbitas em decorrência de problemas cardiovasculares, estima-se que 80% a 90% são provenientes de algum tipo de arritmia. Mortes súbitas por algum tipo de arritmia é bastante gente, né, doutor? Sim. Então, algumas dessas arritmias que geram o óbito, elas podem ser em decorrência de uma doença estrutural cardíaca que já existia na pessoa desde seu nascimento, como aconteceu com atletas jogando futebol. E é isso mesmo, né, doutor? Sim. Eles têm, geralmente são problemas cardiovasculares. E você vê, a medicina ela evolui às vezes, que foi, por exemplo, esse jogador do São Caetano que morreu em campo. Não era obrigatório ter médico na beira do campo, tanto que quem estava do lado era um ortopedista do time, não precisava ter desfibrilador. Então, a partir disso, teve vários jogadores que foram salvos da natação e yoga. Eu preciso investigar até certo ponto. Agora, investigar a Camila para jogar futebol? Jogar futebol ou ser maratonista, o grau de necessidade para eu ter certeza maior. Que você está segura para esse esporte, ela é mais avançada. E esse tipo de arritmia que leva à morte súbita é um tipo específico ou são algumas também que são mais graves, doutor? Então, elas podem ser em decorrência ou de uma doença ou de uma coisa ou de algo que aconteceu no período inicial, nas 24, 48 horas iniciais, são as arritmias ventriculares. Então, que o infarto é quando o coração... Isso, existe uma oclusão de uma artéria coronariana que irrigava aquela área. Então, aquela área... Para de funcionar. Ela fica sem receber sangue e ela é uma área que fica propensa a ventricular, que são as arritmias que, dentro das arritmias de alta complexidade, que mais matam e geram morte súbita, elas acabam evoluindo para a fibrilação ventricular. Então, o paciente acaba morrendo, na verdade, pela arritmia cardíaca. Sim. E não pelo infarto em si, mas é uma complicação de um infarto, né? E esse tipo de arritmia mais grave é mais comum em uma população específica, doutor? Quando a gente fala lá, envelhecimento, sim, é um fator de risco no envelhecimento? Sim, as arritmias complexas, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, são mais propensas nas pessoas com doença estrutural cardíaca. Seja, então, sequela, mesmo se a gente esquecer na fase aguda do infarto, mas aquele paciente que ficou com uma área de necrose grande já, elas são mais comuns nessa população. Agora, quando a gente fala em sintoma, pode ser que uma pessoa tenha uma arritmia grave e não sente nada? Pode.
Pode, porque às vezes o primeiro, essa batida do coração, ela acaba sendo ineficaz, porque não dá tempo do coração se encher de sangue para ter uma contração eficaz. Então ele fica batendo, a gente fala baixo. Porque o sangue não está Sim, não chega sangue no cérebro da pessoa, a pessoa apaga. Então, o primeiro sintoma pode ser a morte súbita ou por falta de oxigenação. Isso. Ou quando você consegue reverter essa arritmia, um desmaio. Então, pode ser o primeiro sintoma. Mas o mais comum, seja nas arritmias mais complexas ou benignas, as palpitações. Sem dúvida, elas são as mais comuns. Especialmente na nossa faixa etária. Com o passar da idade, as pessoas com 50, 60, 70 anos também podem ter essas arritmias, obviamente. Só que aí até aumenta a incidência de fibrilação atrial, que tem aquele ritmo que a gente vê que é irregular. Mas a partir dos 70 anos, Isso. essa fibrilação atrial é o que mais vai levar os pacientes. Né? Só que também o que acontece é que na população mais idosa também começa a acontecer, via de regra, em muitos casos, precisa de marcar passo para o tratamento. Que vai ajudar a colocar de novo o coração no funcionamento adequado. O doutor já vai explicar para a gente como é que é feito o tratamento, inclusive marca passo e tudo mais. Quando a gente tem sintomas, vou recomeçar a conversa. Por exemplo, aqui no nosso prédio de trabalho, para a gente chegar na redação da TV, tem que subir 2 lances de escada. Às vezes tem gente que chega lá em cima que está passando mal e tem gente que chega super bem. A gente imagina, está faltando condicionamento físico, a gente fica até brincando, né? Tem que fazer mais atividade física. Quando que isso deve preocupar? A pessoa que chega lá passando muito mal, porque subiu 2 lances de escada, tem que investigar? Ou quanto é o condicionamento físico, doutor? Então, essa linha ela é muito tênue, sabe, Camila? É difícil a gente dizer até que ponto é só falta de condicionamento físico ou que existe uma doença gerando esses sintomas. Isso daí é muito caso a caso e, assim, sintoma a gente pode negligenciar ou a gente pode superestimar demais. Então, é uma coisa que varia muito entre... Da escada, que um vai ter mais risco que o outro. Sim. Não é tão lógico assim, né? No mínimo, em relação ao condicionamento físico, isso está relacionado, sim. Agora, se existe alguma doença... Sintomas comuns em arritmias, doutor? Exatamente. Fora da hora. Você sente tremer. Tem pacientes que relatam, inclusive, quando eles estão deitados, eles sentem que a cama dele está tremendo, sabe? Então, é uma coisa até interessante, porque como que a cama vai tremer, né? Por causa do seu coração, um órgão do tamanho da sua mão. Mas as pessoas sentem isso, sim. E as palpitações são disparados os principais sintomas. Agora, pode estar associado à falta de ar, pode ter associado dor no peito, pode ter associado tontura, desmaio, tudo isso pode estar associado. E especialmente nas bradiarritmias, que aí é mais frequente na população mais idosa, que são espaço, aí está mais comum tontura, o esquecimento, aí às vezes você pensa que é faltando oxigênio no cérebro dela. E o senhor falou também, quando o senhor falava sobre esse tipo, por um pouquinho, algumas horas e vai diminuir, vai ser por vários dias seguidos, tem alguma característica? Então, o problema da fibrilação atrial no idoso é que ele não sente tanto palpitação, ele não se sente tão incomodado quanto a gente se a gente fizer uma fibrilação atrial aguda. Muita palpitação, vai incomodar muito, vai fazer com que a gente vá no pronto-socorro, mesmo que a gente odeie pronto-socorro. Agora, o idoso, ele sente menos. Então, por muitas das vezes, o colega... E aí, quando ele está escutando, ele vê que tem um ritmo irregular. Ele faz um eletro, ele não sabe te dizer, não sinto palpitação. Acaba ficando subdiagnosticado um pouco, porque ele não consegue diferenciar um pouco do normal e de quando ele está com esse tipo de sintoma. Sim. Como é que o médico vai diagnosticar? O escuta, então, já denuncia um pouco, porque o médico vai conseguir... O som mesmo vai acabar demonstrando que o coração está errado, né? O coração vai estar batendo de forma irregular e constantemente, né? Diferente de uma extrasístole, que vem um ou outro batimento durante 1 minuto, vem, por exemplo, 10 batimentos fora do normal, e na fibrilação atrial tem muito mais batimentos. Tem um telespectador aqui que tem a ver com exame, com o nome de exame. Ele quer saber qual é a diferença entre eletrocardiograma e ecocardiograma e para que eles servem. O eletrocardiograma, ele consegue ver essa parte elétrica do coração. Então, ele é uma fotografia daquele exato momento em que é feito o eletrocardiograma.
Então, se daqui 5 minutos você der uma corridinha e fizer um outro eletrocardiograma, sua frequência cardíaca vai estar diferente. E pelo eletrocardiograma a gente consegue ver a frequência cardíaca do paciente também. Já o ecocardiograma, ele não vê a parte elétrica do coração, ele vê a parte mecânica do coração. Ele vê a contração do ventrículo, do átrio, ele vê as válvulas do coração. Depende. Se a gente está suspeitando que existe alguma doença estrutural cardíaca, a gente vai fazer. Agora, quando está fazendo uso de muita cafeína e ele se queixa de palpitação e a ausculta é absolutamente limpa, não tem sopro, não tem nada, o eco... já resolve. Eu vou trazer essa pergunta grosso. Oi, Maria. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa. A gente começa com a sua dúvida. Doutor, o batimento cardíaco dela chega a 149. Ela sente dor no peito. Ela quer saber se isso pode ser arritmia. Sim, pode. A frequência está acima de 100, né? E ela, a Maria, ainda mais associada à dor no peito, 59 anos de idade, precisa... Eu não sei em que condições que ela chegou a essa frequência 149, se é em repouso, é mais preocupante ainda do que se ela estiver em atividade física. Esse é um ponto para observar. Maria, então tem que fazer os exames e aí o médico vai ver qual o exame que para ela vai ser necessário. Sim. Mas é um cardiologista que vai fazer esse exame mesmo, né, doutor? Sim. Então vai ao cardiologista, Maria, para você poder investigar. Pode ser, pode não ser, mas só o médico vai conseguir descobrir isso junto com você. Muito obrigada. Agora, Jacinta Lopes da Silva, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Oi, Jacinta, boa tarde. Doutor, já tive arritmias e de vez em quando ainda fico com a pressão alterada. Porém, nenhum cardiologista me passa remédios para a pressão, porque dizem que não sou hipertensa. Tenho que me preocupar? Faço mapas todos os anos e dá normal. Sou ansiosa às vezes. Tenho 59 anos. Jacira? É a Jacinta. Jacinta, só para falar para o pessoal que está nos vendo, o mapa, que é a medida da pressão arterial ambulatória, faz aferições esporádicas e programadas, dependendo do paciente, a cada 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, e o paciente ele descreve os sintomas que ele está tendo, alteração ou não. Do exame. Se o seu mapa está dizendo que a sua pressão está oscilando dentro da normalidade, e você tem essas palpitações, e você mesmo já disse para a gente que tem um histórico de ansiedade, provavelmente a causa dessas palpitações seja ansiedade, e você pode ter até uma coisa que a gente chama que é a síndrome do jaleco branco, que a pessoa quando vai no consultório ela fica estressada só de ver o médico e tal, e você mede a pressão e a pressão é mais alta. E aí você faz o mapa e no mapa mostra que a pressão da pessoa é normal. Porque ela vai estar em casa, no ambiente dela, então não vai ter esse sintoma, esse efeito. Então ela realmente não é hipertensa. Então, por isso que os médicos não deram remédio, porque não tem caso, a gente realmente pensa na relação emocional com... Exatamente. Então, a Jacinta são as pessoas terem sintomas físicos, que fisicamente não se justificam, mas que... Coisa demais, acha que está sempre faltando algo e, na verdade, não. Às vezes, a falta de reconhecer aquilo que a gente tem de bom dentro da nossa casa, da nossa família, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam na necessidade de buscar algo cada vez sempre mais e está sempre nesse desespero interno, digamos assim. E aí a gente vê. Mas é um reflexo físico, inclusive, que pode aparecer quando as coisas não andam bem. Jacinta, muito obrigada pela participação, viu? Inclusive, eu já vou emendar com a pergunta da Cláudia Campos, de São José dos Campos, São Paulo. Oi, Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda ao programa, porque tem a ver também com essa questão emocional. Doutor, a paciente idosa que perdeu a alegria de viver, vive triste, sem motivação. A saúde do coração dessa paciente, com o tempo, vai se prejudicando? O ambiente estressante no lar dessa idosa pode levá-la a problemas no coração e, consequentemente, ao óbito? Se as pessoas que não veem nada de bom na vida estão sempre só apenas se queixam, sim, isso tem relação, sim. Pode acontecer. Inclusive, o senhor falava também sobre a maior incidência de infarto ou problemas cardiovasculares em pessoas com tipo. Por conta da depressão, por conta do remédio, é um conjunto de fatores? Na verdade, então, a gente não sabe muito bem. A gente sabe que, estatisticamente, essa população, ela tem mais eventos cardíacos, sim. Elas morrem mais cedo. Exatamente, a gente não consegue dizer qual é o fator. Porque são inúmeros fatores, né, para a pessoa ter infarto. Tanto a depressão quanto o problema cardiovascular tem muitos fatores na origem. Então, a gente não pode colocar a saúde. É sempre essa importância de ver como um todo o paciente. Sim. Não é um coração.
que tem arritmia, é uma pessoa que tem, entre algumas questões, uma arritmia, mas é sempre importante olhar o todo. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação e pela percepção que você trouxe também sobre esse tema. Agora a pergunta da Eliane Azevedo, de Brasília, capital federal. Eliane, boa tarde, porque ela fala sobre tratamento, então a gente já vai aproveitar essa deixa para retomar a nossa pauta. Minha pergunta é a seguinte, doutora, há 10 meses fui submetida à cirurgia para o implante de marca-passo de 2 fios. Não funcionando bem. Os batimentos cardíacos eram de 36, 41. Posso mais tarde sofrer de arritmia cardíaca? Pois toda a minha família tem problemas. Provavelmente o que ela colocou foi um marca-passo dupla câmara. Ela colocou um eletrodo no átrio direito e no ventrículo direito. Provavelmente foi isso. E ela tinha essa bradicardia, essa frequência. Simples marca-passo vai impedi-la de não ter arritmias cardíacas? Não, não vai. Se ela tem histórico, aí, primeiro grau, com morte súbita na família, existe uma outra coisa que a gente coloca. Só que ele faz a leitura, ele tem um eletrodo a mais, que aí ele dispara o choque quando chega a frequências acima, aí fica também programado, mas acima de 170, 180, 190, ele vê que tem uma arritmia potencialmente fatal e ele choca, ele dispara o choque. Então seria uma outra alternativa de tratamento para um histórico de morte súbita, como no caso dela. Agora, ser um pouquinho mexido só para a gente ver se realmente tem indicação para isso, né? Agora faz. E quais são os tipos de marca-passo, então? Então, o marca-passo que é mais utilizado hoje são esses com 2 eletrodos. E ela falou que, como que ela chama? Esqueci o nome dela. É a Eliane. A Eliane disse que ela tem a má condução no átrio direito e no ventrículo direito. Na verdade, é que no átrio direito e no ventrículo direito é onde se implanta esse marca-passo de 2 câmaras, que são esses 2 eletrodos. Existe, a gente falou, é o cardiodesfibrilador implantável. Também aqui o gerador dele é muito semelhante de um marca-passo convencional, só que ele tem essa diferença desse eletrodo a mais para poder provocar o choque quando ele faz a leitura de uma elétrico do coração, não está sendo suficiente para gerar a frequência cardíaca necessária para manter o débito cardíaco da pessoa normal, para manter a pessoa deambulando, raciocinando normalmente, sem tontura, sem desmaio. Então, ele mimetiza aquilo que o coração deveria fazer, que é gerar o estímulo elétrico para que haja a contração. No tempo certo. O marca-passo vai fazer isso. Sim. Ele vai trazer de novo esse equilíbrio. Você coloca 60, 70 batimentos por minuto. Agora, isso não é uma garantia que a pessoa vai ter arritmia de novo. Por quê? Porque ela pode vir em outro lugar? Porque o marca-passo é para garantir o tratamento da bradiarritmia. De frequência, você vai e coloca o marca-passo para deixar 60, 70 de frequência, ou seja, a frequência necessária para mantê-la bem. Agora, se ela vai ter arritmias, palpitações, em algum momento, porque ela fez ingestão de álcool ou porque ela teve algum outro problema de saúde, não, ela não está imune. Ela não está imune a ter um infarto e ter uma fibrilação ventricular, evoluir para óbito. Ninguém está imune a isso. Agora, esse é o único tipo de tratamento para arritmia? Já percebi que não, porque ela é para um tipo de arritmia. Então, o senhor vai decidir isso quando o paciente chega no consultório com os resultados dos exames? Sim. Então, lá no iniciozinho, quando a gente falou sobre estatística, né? 1/5 da população brasileira tem algum tipo de portador de arritmia. Está na cara que esse número é mudança no hábito de vida, melhorar a qualidade de sono, redução da quantidade de café que você bebe, evitar café à noite, evitar refrigerantes que possuem cafeína à noite. Uma outra coisa também são os energéticos, que para quem não sabe, um energético, a quantidade de cafeína que ele tem equivale a 15 cafés, mais ou menos. Então, ele tem uma quantidade bem grande. Sim. E tem uma propaganda muito grande em cima dos energéticos ligado a esportes, especialmente esportes a motor, esportes radicais. Não se enganem, tá? Porque dentro daquelas garrafinhas tem água. O que eles estão bebendo é água. Eles não estão bebendo energético o tempo todo, não. Porque senão eles não iriam dar conta de praticar o esporte que eles fazem. Então, na fibrilação atrial, por exemplo, que eu acho que tem que ter um enfoque maior, até pelas suas complicações e pela sua prevalência, que é muito alta, né? Como a gente falou, 1 a cada 13 pessoas com mais de 70 anos. Então, eventualmente, você não
trata a fibrilação atrial, você trata aquilo que ela pode gerar de consequência. Ou seja, você dá anticoagulante, porque o paciente forma trombo e esse trombo pode se deslocar. Então, você usa anticoagulante para evitar que se forme trombo. Chega a usar anticoagulante, então, para evitar uma complicação, mesmo que a pessoa... Aquele mesmo paciente que foi no pronto-socorro, porque estava tossindo, e aí o colega do pronto-socorro falou, você precisa ver um cardiologista então, já que você não toma nada, você... Quando a gente constata que é uma fibrilação atrial permanente e que a gente não vai investir no tratamento do ritmo, ou seja, não vai tentar reverter o ritmo mais, a gente deixa medicação para controlar a frequência, mais ou menos nesse patamar, e a gente utiliza drogas para não formar trombo dentro do coração, que são os anticoagulantes. Agora aqui, 3 perguntas que chegaram para a gente responder para concluir a conversa. E essa do Flávio de Birigui, São Paulo, é bem interessante. Flávio, boa tarde, muito obrigada. Uma pessoa portadora de arritmia pode praticar atividade física? Pode. Primeiro tem que saber qual é a arritmia. Será que esse Flávio é meu pai? Não sei, porque eu sou de Birigui e meu pai chama Flávio. Está na audiência, então, se for ele. Pode ser. Depende da arritmia e depende da atividade física. Isso vai variar de paciente para paciente, da idade. Então, isso é bem inespecífico. Mas é uma pessoa que sempre vai ter que fazer uma avaliação antes. Sim. Não é, inclusive, a gente sempre fala que a pessoa pode ser um fator de preocupação? Pode. Dependendo do que ela tem de problema no coração, pode ser para fazer uma avaliação antes. Então, sim, a pessoa pode fazer, seu Flávio, mas tem que fazer uma avaliação antes, porque senão a complicação pode ser pior ainda. A gente já falou dos casos de esportistas que morreram jogando bola ou outras funções por conta dessa arritmia. Agora, a Samara, ou Samara, de Brasília. Oi, boa tarde. Ela tem 29 anos e ela conta aqui um histórico bem diferente já. Ela gostaria de perguntar o seguinte. Sou cardiopata desde os 10 anos de idade. Fiz 3 cirurgias, troquei a válvula mitral e fiz plástica na tricúspide. Tive um AVC há 4 anos, ela só tem 29 anos. E há uns 2 anos para cá, meu médico disse que eu tenho arritmia. Gostaria de saber se o AVC que eu tive tem alguma coisa a ver com a... O fato é que doença estrutural cardíaca não tem a menor dúvida que ela tem uma cardiopatia congênita. Provavelmente deve ter sido a doença lutando aqui, pelo que ela descreveu. Mas é difícil dizer, uma outra válvula mitral, é muito comum os pacientes com problemas na válvula mitral ter fibrilação atrial, então elas formam trombos, sim. E aí, por isso, pode ter tido um AVC. E pode ter tido AVC, sim. Mas talvez não tenha tido o diagnóstico de arritmia antes. Pode ter acontecido. Ela tem que tomar remédio agora, doutor, para arritmia, com esse histórico todo? Depende. É difícil a gente dizer... Sem avaliar... Um grau de cardiopatia desse nível, não vai precisar de algum tipo de medicação para evitar arritmia, dificilmente. Então, nossa telespectadora lá de Brasília, a Samara, imagino, realmente tem que continuar fazendo esse acompanhamento. E esse vai ser um assunto que ela a vida inteira vai se dedicar um pouco mais, né, doutora? A manter a saúde cardiovascular dela um pouco mais controlada. E os bons hábitos, inclusive, podem ajudar também, não é, doutor, no tratamento? Mas ela, com certeza, sim. Ela é uma paciente desse porte, que trabalha em hospital de nível terciário, que conhece a cirurgia cardíaca, porque certamente é um caso mais complexo. Muito obrigada, nossa. Cuidar. Muito obrigada, nosso telespectador, e muita força no seu tratamento. E a gente sabe que não é fácil, mas que você continue sempre muito resistente e com muita força no seu coração. Muito obrigada pela participação. Agora, Camila de Jesus, de Aparecida São Paulo. Devo me preocupar? Minha mãe faleceu aos 39 anos com problemas de coração. Sim, de alguma forma tem que se preocupar, sim, tem que investigar o que a motivou a ir ao pronto-socorro por uma crise de ansiedade, porque terminou com o namorado. A gente citando, assim, motivos emocionais. Ou se teve algo externo, uso de álcool em grande quantidade, de alguma droga ilícita. Independente disso, ela precisa, sim, ser avaliada com mais critério, além do ambiente de pronto-socorro. O pronto-socorro é para tratar o problema dela na hora, né? Então, agora ela deveria marcar um cardiologista. Com certeza. Inclusive pelo histórico da mãe dela, que morreu jovem, sim, com problema cardiovascular. Ela realmente agora não esqueceu o pronto-socorro, mas, assim... começar do zero, porque o médico vai ter que fazer agora toda uma bateria de exames para descobrir se é do coração ou se tem alguma outra causa, né, doutor? Com certeza. Agora, a pergunta, Camila, muito obrigada. Oros que são usados para desentupir o nariz podem causar arritmia. Se usados, eram bem conhecidos e que foram proibidos porque eles tinham efeitos. A arritmia é um efeito possível, doutor? Sim. Eles podem provocar vasoconstricção e, assim como o álcool, nós produzimos várias substâncias para nos manter no dia a dia
como a nossa noradrenalina endógena. Então, vários desses medicamentos que são utilizados em obstrução nasal podem estimular isso daí, essa liberação maior dessas substâncias e geram taquicardia, geram palpitações. Esses soros que causam esses efeitos ainda estão para venda? Ainda existem alguns? Tem vários. Ela está sujeita a ter várias palpitações que podem ser benignas e eventualmente pode dar nasal. Agora, obstrução nasal crônica, vá procurar o otorrino e fazer o tratamento adequado. Quando a gente vai comprar soro fisiológico, por exemplo, esses sprays, há muitos tipos. É alguma substância específica? Sim, são derivados. Que causa isso? São derivados da adrenalina. São drogas que cardíaca. Não é o soro fisiológico básico, então ele vai ter alguma coisa associada. Sim. Então, realmente... Só o soro fisiológico pode ir à vontade, não tem problema. Então, Brian, soro fisiológico, em dúvida, básico, né? O soro fisiológico mais simples, mais barato, e aí você vai ter mais segurança. Agora, realmente, eu já escutei essa história também, então tem que ter atenção mesmo. Doutor André, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje no programa, responder todas as nossas perguntas. Seja sempre muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado, já estava com saudade. Na BP